O trabalho aborda a importância da ludicidade no ambiente escolar, destacando o brincar como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento infantil. Com base em Piaget, forma uma aprendizagem mais motivadora e significativa, promovendo habilidades emocionais, sociais e cognitivas. Desta forma, transformando a aprendizagem em um momento com vivências mais prazerosas e transformadoras. Fundamentação teórica. A ludicidade no contexto educacional é essencial para promover o desenvolvimento integral da criança. Segundo Almeida, 2010, o lúdico está diretamente relacionado à capacidade de aprender de maneira prazerosa. Dessa forma, as atividades lúdicas contribuem significativamente para o aprendizado, permitindo que a criança explore, experimente e compreenda o mundo ao seu redor de maneira mais espontânea e criativa. Além disso, o jogo e o brincar têm papel fundamental no processo de desenvolvimento cognitivo e social. Vygotsky, 1987, afirma que a brincadeira é a atividade predominante da infância e a principal fonte de desenvolvimento. Através dela, a criança consegue internalizar regras sociais e desenvolver habilidades importantes, como a cooperação e a resolução de problemas. Portanto, a ludicidade não é apenas um momento de lazer, mas uma estratégia pedagógica que estimula o desenvolvimento integral. As práticas lúdicas nas escolas também fortalecem o vínculo entre professor e aluno. Para Kishimoto, 2001, o jogo pode ser uma ponte entre o universo infantil e os objetivos pedagógicos, facilitando a construção do conhecimento. Nesse sentido, o educador precisa ser um mediador que utiliza o lúdico como ferramenta para facilitar a aprendizagem e promover um ambiente de confiança e curiosidade, onde os alunos se sintam motivados a participar. Segundo Piaget, 1976, o desenvolvimento da criança ocorre em estágios e o lúdico é fundamental para a transição de um estágio para o outro. Ele observa que, através do jogo, a criança pode assimilar e acomodar novas informações, ajustando-as ao seu esquema mental. O jogo é a expressão mais pura da assimilação, que se torna uma função essencial para o equilíbrio cognitivo. Assim, o brincar pode ser visto como uma forma de organizar o pensamento e preparar o indivíduo para os novos desafios intelectuais. A ludicidade também promove o bem-estar emocional e o equilíbrio psicológico da criança. Segundo Almeida, 2014, o brincar ajuda a criança a lidar com suas emoções e frustrações, permitindo-lhe expressar seus sentimentos de maneira saudável. Dessa forma, o lúdico contribui não apenas para o desenvolvimento cognitivo, mas também para a formação emocional, oferecendo um espaço seguro para a expressão e experimentação. O trecho destaca de forma clara e fundamentada a importância da ludicidade no desenvolvimento integral da criança. Indo além do aspecto cognitivo, a citação de Almeida reforça o papel essencial do brincar, como ferramenta para a expressão emocional e o manejo de frustrações, promovendo o equilíbrio psicológico. Essa abordagem evidencia que o lúdico não é apenas uma atividade recreativa, mas uma prática educativa e terapêutica que proporciona um ambiente seguro para o autoconhecimento. A criatividade e o desenvolvimento socioemocional são aspectos fundamentais para o bem-estar da criança. Em síntese, a ludicidade na educação é uma ferramenta multifacetada que auxilia no desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança. Ao integrar o brincar e o aprender, os educadores podem proporcionar experiências educativas
mais significativas e prazerosas, criando um ambiente propício para o desenvolvimento integral dos alunos. Boa noite, me chamo Camaíla e irei falar sobre os materiais e métodos utilizados no nosso trabalho, Vivências Educativas. Esse trabalho ele se caracteriza por ser uma pesquisa descritiva e qualitativa, baseadas em metodologias de pesquisas bibliográficas. Levamos um período de 1 mês, desde a sua elaboração até a conclusão, para melhor formação dos nossos conhecimentos em relação ao tema. Exploramos todos os dados coletados de diferentes fontes bibliográficas, desde análise de conteúdos de produções científicas até artigos, resumos e materiais informais, entre outros. Trocamos experiências sobre a vivência, onde fizemos com que essas experiências a gente se beneficiassem de nossas próprias experiências como estratégia no ambiente escolar. Com isso, os estudos se entrelaçaram e com a ludicidade na educação infantil. Esse trabalho buscou destacar a importância do lúdico em um fator positivo na construção de conhecimento da criança durante a infância, promovendo o desenvolvimento e a imaginação e o raciocínio lógico, a inventividade e a autenticidade da construção do sistema de representação, leitura e escrita. E também levando em consideração a significativa da temática na prática pedagógica, uma adaptação de materiais às instituições de ensino para que as atividades lúdicas sejam realizadas de maneira prazerosa e relevante para as crianças. A percepção do educador, que também é muito importante, onde ele sempre esteja de acordo com mudanças e inovações, porque isso é muito importante na vida de um educador. Ele tem que sempre estar inovando para que a criança se interesse pelo aprendizado e pelo ensino dele. A gente, segundo Wittgenstein, a criança ela aprende de uma forma lúdica, ela se aprende de uma forma prazerosa quando ela aprende brincando. Então, é importante que nós, como educadores, utilizamos sempre a ludicidade, seja em jogos, em brincadeiras, porque com tudo isso entre elas, elas vão aprender a dividir, vão aprender a ter regras. E também assistimos um vídeo da professora Michele, do canal ênfase Educacional, onde ela discute o desenvolvimento infantil desde os primeiros anos de vida até a adolescência. A teoria é fundamentada de Wittgenstein, deixando diversas questões relevantes sobre o processo de ensino e aprendizagem. E ela destaca a relação entre o lúdico com as brincadeiras. E ela fala também da importância dos jogos, podendo ser um conceito de raciocínio e regras. Com base no conceito da ludicidade nas brincadeiras e jogos, o educador faz uma reflexão da importância de trazer atividades que façam as crianças pensar, imaginar e desenvolver. Portanto, é isso. Obrigada e até mais. Olá, bom dia. Me chamo Luciquele Pereira da Silva e hoje eu vim apresentar o trabalho da prática indisciplinar, Vivências Educativas. O nosso tema é ludicidade. A gente destacou 3 pensadores que falaram a respeito sobre a ludicidade na educação infantil, sobre o lúdico. Foram Vygotsky, Piaget e Kishimoto. Esses 3 autores a gente quis dar um destaque melhor no nosso trabalho, porque eles se aprofundaram no conteúdo sobre ludicidade e tudo mais, e nos deram ferramentas que nos trouxeram sabedoria em questão a respeito do assunto, né? Ferramentas preciosas que nos deram bastante conteúdo para a gente planejar e concluir o nosso trabalho. Mas eu vou dar um destaque de um deles, que é de Vygotsky. Eu vou
resumir um pouco o que ele falou e trazer para cá, na parte teórica, né? Pensadores como Vygotsky, Piaget e Kishimoto nos proporcionaram valiosas contribuições e reflexões sobre o mundo lúdico, sempre buscando ferramentas de aprendizado que sejam mais prazerosas e agradáveis para as crianças. Vygotsky utilizou conceitos essenciais como medição e interação e a relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Ele enfatiza que a aprendizagem vem antes do desenvolvimento. Primeiro, você vai ter que elaborar atividades lúdicas, que sejam atrativas, que prendam a criança, para aí sim ela aprender e daí em diante ela ter um desenvolvimento bom. Ele afirma que o conhecimento das crianças inicia por meio da interação social e cultural, por meio da ajuda de um adulto. Criança, ela copia tudo que ela vê. Então, a maioria das coisas que as crianças fazem e desenvolvem, elas fazem olhando o dia a dia, os comportamentos e hábitos dos seus pais, né? De outros adultos que moram junto com ela, têm convívio com elas, então elas prestam atenção naquilo e copiam, né? Como começar a comer com talheres, a correr, a falar, isso tudo vem da visão que elas têm, né? Com outros adultos no dia a dia. E ele chama atenção, né? Para essa parte aí, porque ele fala que ao longo da história a criança passa a assimilar a rotinas e habilidades dos adultos. É como eu acabei de explicar, né? Como comer, como correr, como beber água e tudo mais. Dessa forma, a criança começa a participar do universo dos adultos, experimentando as atividades com comportamentos e hábitos. Ele enfatiza que as crianças precisam ser desafiadas e não limitadas, pois quanto mais a criança aprende, mais ela desenvolve. A gente vê uma criança assim, muito caladinha, no seu canto e logo pensa, né? Ah, não, essa criança aí não vai desenvolver bem por causa do aprendizado dela, que é lento, como uma criança com TDAH ou até mesmo uma criança com autismo. A sociedade em si, né, olha com um olhar assim de, nossa, essa criança não vai desenvolver bem, ela tem umas certas dificuldades e tudo mais, mas ele afirma que a criança, ela não deve ser limitada, e sim desafiada para ter um desenvolvimento de aprendizagem maior, porque a criança primeiro aprende para depois desenvolver. Bom, essa é um pouquinho da parte teórica, né, que eu quis destacar sobre Vygotsky. E também tem a parte da parte prática, né, que é nosso dia a dia. Por exemplo, eu sou professora da educação infantil, já trabalho na área de educação infantil, e lá eles veem um mundo completamente diferente de um adulto, né? Uma criança vê um mundo completamente. Ela acredita em contos de fada, em Papai Noel, em pozinho mágico. Então, tudo para elas ali é uma novidade do mundo dos adultos, né? O conhecimento que a gente vai passando para elas do dia a dia, os números, as letras e tudo mais, já é um conhecimento do mundo, no grande mundo, que ela ainda não tem a capacidade de discernimento de aprender, né, algumas coisas. Então, a gente traz essa parte do lúdico na mentezinha dela ir se formando e assim ela ir aprendendo. Por exemplo, eu gosto bastante de separar um momento de música. Eu sempre carrego comigo um microfonezinho que eu fiz, microfone que qualquer pessoa pode fazer em casa com materiais que tem em casa, né? Como EVA, a bolinha, né? Que é facinho de arrumar. E assim eles cantam e tudo mais, eles se expressam, eles saem daquela zona de conforto, de ficar só ali sentadinho, só observando, porque eles veem outras crianças fazendo, se interagem e querem participar também, né?
Porque se eles veem isso em casa, nossa, eu vi meu pai, minha mãe cantando com o microfone, mas o lado da professora é colorido, é legal e tudo mais. E isso já cativa eles, né? Puxam eles para participar. É uma coisa agradável, um momento prazeroso que se fala, né? Que tem ali com eles, porque trazendo a ludicidade sempre deixa o ambiente e as brincadeiras mais prazerosas e harmoniosas, né? Em sala. Eu também carrego bastante os animaizinhos que a gente pode fazer, ó. O meu já tá até amassadinho aqui. Mas sempre levo, né, para a sala de aula os animaizinhos que faz barulho, que eles escutam um barulhozinho diferente, né? Isso daí foca e chama a atenção deles. Então, o desenvolvimento deles, a partir do momento que você usa a ludicidade, você tem mais um desenvolvimento melhor com eles. É uma aprendizagem maior, porque, de certa forma, cativa eles naquele conteúdo que você quer passar, entendeu? Bom, essa é um pouquinho, não vou estender muito, já faz 7 minutos que eu tô falando, mas isso é um pouquinho do que eu aprendi, né, no meu dia a dia e no que eu aprendi com os autores, né, com o autor Vygotsky. E é isso. Obrigada. Bom, chegamos à conclusão, né, do nosso trabalho. Concluímos que a análise desse trabalho evidenciou a relevância do lúdico como uma estratégia, né? Uma forma de você passar uma aula para uma criança e uma forma estratégica, como trazer uma coisa mais colorida, uma coisa mais divertida, um brinquedo, assim, cativando ela, né? Como eu falei no resumo. O lúdico nos traz, na educação infantil, além de grandes contribuições significativas, também traz um desenvolvimento produtivo, uma vez que o aprendizado pode ocorrer de forma lúdica. As pesquisas de Vygotsky foram fundamentais para a elaboração de conhecimentos sobre o desenvolvimento das crianças e sobre o papel dos brinquedos nesse contexto, trabalhando com a ideia de que brincar atende a várias necessidades da criança. Chegamos à conclusão que o lúdico é de grande importância a gente incluir a ludicidade nas nossas aulas, ser uma aula mais prazerosa e mais significativa. Tenho certeza que a criança, ela foca naquilo, no brincar, no se divertir, no ser engraçado e aprende bem mais. Bom, essa é a conclusão do nosso trabalho, né? Foi um prazer fazer esse trabalho, foi de grande importância para todas nós do grupo, né? Aprender um pouquinho a mais sobre a ludicidade e as vivências educativas, né? Sempre bom ter conhecimento sobre esses assuntos. E é isso, obrigado e até logo.